E já começando o programa, o Linha de Frente, justamente com o governo federal que vai editar uma portaria para permitir o pagamento aí de 6 bilhões e 400 milhões de reais em emendas parlamentares. A decisão ocorre após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rejeitar o pedido da Advocacia Geral da União para mudar as regras estabelecidas para as emendas. A medida foi tomada após reunião entre o presidente Lula e também os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. A expectativa é que o cenário ajude agora, portanto, na relação entre governo e também Congresso e também destrave o andamento do pacote fiscal. Começando justamente com muita opinião aqui o Linha de Frente, a Ana Beatriz Hirsch está conosco. Muito boa tarde a você. Boa tarde. Mais um episódio do Eu Só Trabalho se você me ajudar e eu só destravo alguma coisa que é muito importante para você se você me der dinheiro. O que no final do dia é algo muito ruim para o nosso país. Veja só, o pacote fiscal foi esperado por muitos anos como uma forma de melhorar a situação das pessoas, melhorar a situação econômica do país no longo prazo. Agora, o Congresso ele se recusa a tratar especificamente deste pacote fiscal enquanto ele não for remunerado por meio das emendas parlamentares. E o governo federal, uma espécie de refém, tem que ceder a este tipo de pressão para conseguir fazer com que o pacote fiscal, que, volto a lembrar, é muito esperado e necessário para a melhora da economia no nosso país, consiga caminhar. Ou seja, no final do dia, somos todos reféns. Sem dúvida, quero ouvir o Leandro Ferreira. Leandro, inclusive hoje há uma crítica do governo, né, de que a grande parte do orçamento está justamente com o poder legislativo. E a gente sabe que não existe vácuo de poder e, de fato, essa questão das emendas já teve orçamento secreto, emendas PIX. Aí esse caso foi parar justamente no Supremo para haver um mínimo de transparência nesse processo, mas, de qualquer forma, é uma moeda de troca mesmo. Foi lá atrás, continua sendo. Então, esse acordo agora com a liberação das emendas, como disse a Ana Beatriz, né? Essa questão fiscal é cobrada, é fundamental, mas está vinculada, mais uma vez, à liberação de emendas parlamentares. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos meus colegas aqui da bancada e boa tarde à audiência da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? E claro, a gente já cansou de ver, já parece a mesma notícia toda vez, né? O Congresso exige a liberação de emendas para votar este ou aquele assunto, embora o assunto seja da maior importância, né? Seja ele um assunto econômico, seja ele um assunto relacionado à educação, saúde e temas mil, né? Que a gente vê o Congresso negociando, mas tudo isso faz parte da cultura política brasileira, infelizmente, né? Não se trata nem de um tema propriamente econômico, né? 6,4 bilhões é bastante dinheiro, né? Tem um impacto, obviamente, nas contas públicas, mas o que está por trás disso, na verdade, é uma cultura política que nenhum de nós desejaria que o país tivesse, né, para votar temas tão importantes como, por exemplo, o pacote que, além do ajuste fiscal, concede isenção no imposto de renda para trabalhadores que ganham na folha de pagamento até R$5 mil. Então, quero ver o Congresso ter a mesma agilidade, né, para poder implementar essa medida, para poder votar essa medida que é tão importante para os trabalhadores, né, que não estão lá no regime 3x4 que faz o Congresso em Brasília. Sérgio Zagarino também conosco, eu quero ouvir a sua opinião. De fato, agora então fica essa expectativa desse ajuste fiscal tão cobrado e mais uma vez aí nós temos essa emenda que é colocada como uma moeda de troca. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui nesta mesa debatendo sobre emendas. Emendas parlamentares que se tornaram aí o que um dia já foi chamado de mensalão, outro dia já foi chamado de petrolão. A gente agora mudou e criou um dispositivo legal pelos próprios congressistas, ali, os parlamentares, para conseguir pegar, abocanhar uma fatia do nosso orçamento. Então, eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso, eu sempre destaco, emendas parlamentares não deveriam existir. O orçamento deve ser direcionado e executado pelo Poder Executivo. Pois bem, já que elas existem, vamos aqui debater sobre elas. O que está acontecendo aí nada mais é do que o Congresso botando uma faca no pescoço do Poder Executivo, dizendo o seguinte: só vou liberar as pautas que são do interesse de vocês, vejam, do interesse de vocês. Eles deveriam representar ali a parcela da população que os elegeram.
mas nada disso é feito. Não é o interesse do povo. O povo paga a conta sempre. Eles estão ali preocupados com seus respectivos pedaços de fatia desse grande bolo que é o orçamento do governo federal. Qual que é o grande impasse? Quando o ministro Flávio Dino ele determinou algumas regras para eles poderem receber essas emendas, regras básicas, tá, Marcelo? Falando de transparência, publicidade, e tudo isso é tido como princípio da administração pública. Ou seja, nem deveria sequer existir a possibilidade dessas emendas serem destinadas pelos parlamentares de forma chamada secreta. Então, a decisão do ministro incomodou muito o Congresso, que está brigando em linha de frente, aqui, como o nome do nosso programa, com o Poder Executivo. E o presidente Lula, o ministro Haddad, eles estão sem saída. Editar essa portaria agora é passar goela abaixo e passar por cima da decisão do STF. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise institucional entre os três poderes. Arthur Lira já deu uma entrevista dizendo: nós não vamos votar o pacote fiscal essa semana. Nós vamos votar na semana que vem. Elmar Nascimento, que é o líder da maior bancada ali da Câmara, falou a mesma coisa. Falou: isso aí vai ficar para a semana que vem. O governo federal pretendia, dentro do seu cronograma, passar imediatamente o pacote da redução de gastos, que não reduz gastos também, né? A gente já discutiu isso. Enfim, o que está acontecendo? Uma briga de quem tem o maior poder. Quem que perde com isso? A Casa do Povo, em tese, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, pressiona o governo federal, dizendo que não vai pautar nada que seja do interesse do governo federal, caso o Poder Judiciário, o STF, continue interferindo. E ali eles fazem até com razão. Eles dizem o seguinte: não adianta o Poder Judiciário, o STF, interferir no Legislativo e também nem no Executivo. Isso está incomodando. Então fica aqui o recado. Se você quer aprovar alguma coisa nessa casa, é melhor vocês resolverem esse problema. O que fez o presidente Lula, antes do acidente agora, ele disse o seguinte: eu tô bravo com essa decisão lá do STF, vamos, por intermédio da AGU, apresentar ali um recurso, pedir uma flexibilização. É óbvio que não ia adiantar de nada, porque não tem como você flexibilizar o artigo 37 da Constituição Federal, que garante os princípios da administração pública, gente. Então não tem como flexibilizar transparência e publicidade. Essa portaria agora, ela não vai soar bem para o STF, ela não vai corrigir o problema e é difícil entender o Congresso sendo mais ameno com o Poder Executivo, até mesmo na próxima semana. Eu não duvido que essa votação fique apenas para o ano que vem e o pior, com o novo presidente da Câmara. Tem que lembrar que o mandato de Arthur Lira está chegando ao fim. Então, o presidente Lula, que agora está internado, ele tem uma dura missão e difícil missão de conseguir articular com todos esses poderes que se utilizam dessa barganha chamada emendas parlamentares para cada vez mais sufocar quem está no poder e, de novo, só perde nós, população brasileira. Muito bem, vamos dar sequência em linha de frente, lembrando também, evidentemente, né, que nós tivemos aí o resultado das eleições municipais, que comprovou verdadeiramente aí o poder das emendas. Aí nós tivemos aí uma grande expansão, portanto, nos últimos 4 anos e todo o resultado que foi justamente obtido. É isso, né, Ana? A gente observou aí que as prefeituras que receberam recursos, aqueles deputados que fizeram lá as suas emendas, tiveram melhor resultado em relação às prefeituras. O PSD foi o grande vencedor aí. Então, estamos falando aí, claro, do dinheiro do povo, né, do dinheiro de todo mundo, e que está sendo destinado de uma maneira muito política. Não, mas, Marcelo, eu acho que esse é o principal problema que nós temos hoje no sistema político do nosso país. Porque nós não conseguimos, mesmo com toda a boa vontade do mundo, falar em renovação, dado que o sistema favorece que certas pessoas sejam reeleitas ou seus apadrinhados, porque elas conseguem obter maiores recursos e com esses recursos, ou seja fazendo obras para a população, ou seja fazendo propaganda, elas conseguem chegar ao conhecimento da população de uma forma muito diferente daqueles que realmente vêm do zero, sem padrinho político, sem um histórico político. E isso torna o jogo eleitoral relativamente injusto, porque você não dá a mesma oportunidade para todos os candidatos. É a mesma coisa do tempo de televisão, por exemplo. Você não tem uma legítima disputa,
porque essa disputa ela já começa de uma maneira muito desigual. E essa perpetuação dessas pessoas ou desses pensamentos, né? Porque aí um apadrinha o outro e aí tem que devolver o favor, aí tem que continuar fiel. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Não, o meu padrinho político, então eu sou muito fiel, eu defendo, eu sempre vou estar do lado dele. Parece um casamento. Só que isso faz com que a gente não consiga renovar. E faz com que se perpetuem notícias como a notícia anterior, que exigem que um poder dê dinheiro para o outro para conseguir destravar um determinado projeto de lei e coisas nesse sentido. Sempre, no final, quem perde é a população. Leandro, lembrando que é um mecanismo, claro, institucional, quer dizer, faz parte das prerrogativas dos deputados. Quando a gente fala também o governo não produz nada, ou seja, todo esse recurso é oriundo dos impostos pagos pela população. A gente sabe que nossa carga tributária é altíssima em tudo, a gente paga imposto e é um mecanismo dentro aí das prerrogativas. O problema é a forma como está sendo utilizada e aonde também está havendo essa abrangência justamente aí nessa devolução dos impostos para a população, né, Leandro? Olha, Marcelo, você falou uma coisa bastante importante aqui, né, que é em relação à carga tributária e a gente que paga, né, as emendas, mas não é exatamente assim, porque quando a gente fala de resultado primário, se a gente tem superávit, se a gente tem déficit, né, isso significa que o país não só gasta o que arrecada, mas ainda faz dívida para poder pagar aquilo que faltou arrecadar. Então, nós estamos diante de um mecanismo que gera, inclusive, déficit, ou seja, dívida. Quando a palavra déficit, né, não é só um termo econômico, ela quer dizer, em latim, dívida. Né? E aí a gente tem justamente um elemento que são as emendas parlamentares que contribuem muito para o aumento dessa dívida. Eu vou falar a verdade para vocês, não sou contra a dívida. A dívida ela tem um papel. Qualquer empresário que se endivida, se for para investir e aumentar a sua capacidade de negócio, faz sentido. O governo tem que ter gastos bem feitos, inclusive na área social, que dão retorno no longo prazo. Você colocar dinheiro na educação te economiza lá na frente na saúde. Você colocar dinheiro na saúde básica te economiza lá na frente na alta complexidade. O que a gente vê com as emendas parlamentares são que esses recursos vão para obras ou para situações, gastos em nível local que não têm a capacidade de gerar esse ganho de produtividade para o país, né? Esse ganho da economia que nós poderíamos ter se fosse um gasto, como disse aqui o Zagarino, coordenado pelo próprio executivo. Claro que o executivo tem seus problemas também, mas a gente poderia ter mecanismos que favoreceriam, né, um investimento que aumenta a demanda do país, né, que aumenta a capacidade de oferta de produtos do país e assim por diante. Então, dívida, ela tem um limite, obviamente, né, mas se ela for bem feita, ela tem que aumentar a capacidade do país. Não é isso que a gente vê com as emendas parlamentares, especialmente essas que estão agigantadas desde o orçamento secreto. Sérgio Zagarino, então, como coloca aqui o Leandro, né, além da destinação desses recursos, tem esse lado aí da dívida, há a cobrança, então, de um ajuste fiscal, quando o governo envia esse ajuste fiscal e agora vira essa questão, essa manobra aí parlamentar para justamente depender. Libera a emenda, aí eu coloco. Então, eu vou discutir o ajuste fiscal e fica a expectativa da própria reforma tributária que está lá também. Hoje já é 10 de dezembro, será que teremos essa fase superada também? O que vai acontecer, Marcelo? Eles vão se aproveitar desse desespero do governo no final do ano para passar esse pacotão, só que não é assim que a banda toca lá no Congresso. O Congresso, infelizmente, se eu não me engano, acho que foi o Leandro ou a Ana comentou que é uma cultura horrível, uma péssima cultura, porque não se discute tecnicamente os assuntos. De novo, eles discutem apenas, exclusivamente, os respectivos interesses. Vejam, ainda há necessidade de pautar no Congresso reforma tributária, pacote de gastos. Eles querem também passar a discussão da regulamentação da inteligência artificial. Vejam, é um caminho que, em tese, deveria ter sido feito com calma, com paciência, com as comissões trabalhando, com bons relatórios sendo divulgados para o público, mas não é isso. Eles levam para a votação, eles pautam, eles fazem aquelas votações à noite, super rápidas, com medidas emergenciais, de urgência, o que não faz o menor sentido.
Então, esse mecanismo que foi criado pelos próprios parlamentares, lembrando, a emenda nada mais é do que eles se aproveitarem de uma fatia do orçamento para poderem destinar ali para as suas bases eleitorais. E você pontuou muito bem, o efeito das eleições municipais das emendas foi de reeleição de prefeitos eleitos de 98%. A emenda parlamentar, ela é um instrumento, na verdade, que é contrário à democracia. A Ana Beatriz, ela falou uma coisa que faz muito sentido. Quando você disputa uma eleição contra alguém que utilizou dessas emendas, não existe a mesma paridade de armas. Você disputa uma eleição sem R$1 no bolso, sem o apadrinhamento político, sem a utilização de um outro absurdo, que é o fundo eleitoral, contra um adversário que vai receber provavelmente o teto do fundo eleitoral, recebeu milhões de reais em emendas desse padrinho político. A gente tem que começar a discutir aqui, não essa barganha que vem sendo feita, mas a remodelação ou até mesmo a extinção dessas emendas parlamentares. Eu acredito que o Brasil vai ter muito mais condições de exercer a democracia de forma plena se não existir esse mecanismo de barganha. E se os projetos do governo federal forem pautados no Congresso Nacional de acordo com a necessidade da população brasileira e não de acordo com a necessidade de cada um dos parlamentares.